E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que tem expectativa de se encontrar com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na viagem que ele vai fazer para os Estados Unidos na semana que vem. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. O Haddad vai a Washington participar de reuniões do G20, do Banco Mundial e do FMI. Não há um encontro marcado entre os dois, mas como sempre ocorrem reuniões bilaterais, né, então ele pode se reunir, está acreditando nessa possibilidade. Os governos de Lula e Trump vêm se reaproximando aos poucos e o Brasil tem a expectativa de que a crise seja superada depois que o Trump aplicou uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros comprados pelos Estados Unidos agora em julho, né? Uma sobretaxa de 40%, já tínhamos 10%, chegamos a 50%. Ô, Couto, e essa reaproximação de Brasil e Estados Unidos, você está otimista? Eu estou bastante otimista e está na cara que o jogo virou, né? Mudou completamente depois dos primeiros sinais dados pelo Donald Trump e depois na conversa de ontem com o Lula. Mudou completamente. E tanto isso é verdade que há uns 15 dias o Haddad anunciou que tinha uma reunião marcada nos Estados Unidos com o secretário do Tesouro americano, né? E que foi desmarcado em cima da hora. Depois, no dia seguinte, que era para ser a reunião, aparece o secretário de Tesouro do lado de Eduardo Bolsonaro no gabinete. Né? Ele melou o jogo. Dessa vez, não. Dessa vez mantiveram tudo em sigilo e agora o cenário é completamente diferente. Então, deve acontecer essa reunião com o secretário de Tesouro, porque o Trump mandou, e lá, o Trump mandou, acabou, não tem discussão. Até o Marco Rubio vai ter que cumprir o papel dele determinado pelo presidente. Eu queria voltar no assunto anterior só um instante com a Daniela para Aham. saber uma coisa que me chamou a atenção na matéria dela. Como é que conseguiram manter sigilo dessa conversa, né, que seria marcada no começo da semana, desde a sexta-feira até a segunda, quando se realizou a conversa dos dois, né? Como foi possível? Porque tantos assessores, ministros e tal foram mobilizados para preparar a conversa. Eu acho que é um fato inédito na nossa política que o governo conseguiu manter sigilo por tanto tempo. Como é que foi possível, Dan? Tô até rindo aqui, de fato. O Couto, apesar de parecer que muita gente foi envolvida, no princípio foi um círculo muito restrito que foi avisado. Por ordem, inclusive, assim, esse já estava sendo o esquema das tratativas que abriram caminho, por exemplo, para esse encontro na ONU, né? A gente trouxe aqui no UOL uma dica de uma fonte que foi: olha, se houver uma interação, você lembra disso, Sarza? Se houver É. uma interação entre o Lula e o Trump, é porque eles vão se encontrar numa antessala que fica contigo ali a área onde faz o discurso, quando o Lula estiver saindo e o Trump estiver chegando. Se o Trump chegar um pouquinho mais cedo, eles vão se cruzar e aí pode ser que eles se falem ali, você lembra? Mas a fonte tratou como se fosse algo completamente casual e eu, né, acreditei, trouxe aqui a informação. O encontro aconteceu, mas ele não foi casual. Depois a gente descobriu que houve uma série de conversas para que, preparando o ambiente, houvesse condições de que esse gesto acontecesse. Esse está sendo o script do governo nas relações com os Estados Unidos, porque é um assunto muito delicado, né? Primeiro, não pode melindrar os americanos no momento em que o Brasil tem demandas de fato a serem atendidas e precisa aí, né, dar um sinal. Seria para o presidente Lula uma vitória em setores importantes do empresariado se conseguisse uma reversão, por exemplo, do tarifaço. Então, num primeiro momento, essa informação ficou muito restrita. O auxiliar que foi contatado é uma pessoa de estrita confiança do Lula, trabalha diretamente com ele há muitos anos e apenas dedicado à política internacional. É um contato, portanto, de confiança. O Mauro Vieira não escalou um assessor para acompanhar as conversas dele. Ele fez tudo sozinho e só se reportava diretamente ao Lula. O Geraldo Alckmin você conhece muito melhor do que eu, porque desde governador sempre foi uma figura muito fechada, né? Ele até pode falar, mas mesmo usando muitas palavras, ele costuma dizer muito pouco. Ele é uma figura muito fechada. E o Fernando Haddad sabe da importância que isso tinha para o presidente da República. Então, num primeiro momento, ficou restrito ao primeiríssimo escalão. Ao primeiríssimo escalão. O ministro das Comunicações, por exemplo, só soube no final de semana
segundo me informaram, né, o Sidônio Machado só soube no final de semana, quando já tinha dado o ok e a coisa já estava desenrolando. Foi assim, infelizmente para nós, né? Eu perguntei, gente, como assim? Podia ter dado um aviso, furo importante. Não, não tinha como, foi ordem direta, não era para vazar. E não vazou, né? Porque poderiam atrapalhar essa negociação. Depois do intervalo, vamos falar do que o presidente Lula acabou de dizer, né? Tem toda uma expectativa de possível saída de ministros do governo e o presidente Lula chamou de pequenez a possibilidade de integrantes do Progressistas e do União Brasil. Esses partidos podem punir os ministros que continuarem no governo depois aí da data, né? Deram um ultimato para que eles saíssem do governo Lula. Daqui a pouco os detalhes. Até já. Bom, vamos continuar aqui. E Dani, isso foi preciso para que, vamos falar claramente aqui, o Eduardo e o Paulo Figueiredo não atrapalhassem, né? Esse telefonema. Isso é um cuidado muito bom, Sars, você ter lembrado disso. Coach, esse detalhe é bem interessante. Todas as pessoas que estão servindo de ponte entre o governo brasileiro e a Casa Branca estão tendo os nomes preservados. Hoje falou-se do enviado, né, de Trump, que teria tido um papel importante ao levar uma mensagem. Este personagem esteve com o Flávio Bolsonaro. Vamos lembrar aqui quando ele esteve no Brasil, né? Mas, assim, apostar que foi 100% uma virada por conta deste personagem não é fato. Todo mundo que está ajudando nos contatos está tendo o nome preservado. Por quê? Para não fazer com que essas pessoas passem a ser alvo, né, de uma ofensiva, né, da ala que vem buscando ampliar ou manter as sanções, em especial ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, esses nomes todos dos interlocutores estão sendo preservados. Você pergunta, quem foi que ligou? Não fala. Quem foi que, na Casa Branca, quem foi que falou? Não falam. Estão preservando os nomes dos interlocutores exatamente para blindar esses canais de uma eventual ofensiva do bolsonarismo ou dessa ala radical do bolsonarismo, porque nem todo mundo na base do Bolsonaro aprova. Aliás, a maioria tem expressado descontentamento com o que conseguiu o filho do ex-presidente no exterior, nos Estados Unidos. Mas esse sigilo também é uma estratégia para blindar os canais de comunicação que foram estabelecidos com a Casa Branca e que até aqui tem dado uma desanuviada, digamos assim, no clima entre Brasil e Estados Unidos. Lembrando, né, é uma maratona, é uma corrida que vai longe ainda, a gente foi 2 passos, né, na direção de algo melhor do que o que estava até agora em termos de relação diplomática dos 2 países. É isso aí.